Olá, meus irmãos, meus amigos. A Bíblia é a fonte de toda a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Se você quer vencer os seus inimigos, aprenda com aquilo que a Bíblia nos ensina. Quando os inimigos se levantaram contra Neemias, o que aconteceu? Neemias buscou ao Senhor. E o povo, junto com Neemias, também buscou ao Senhor. Veja o verso 4 e o verso 5. Diz assim, ó: Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Primeira grande lição: não só nos momentos de luta. Nós devemos buscar o Senhor constantemente, nas horas boas, nas horas ruins. Mas veja o que acontece na hora que os inimigos atacam. O servo de Deus, ele vai buscar ao Senhor. O servo de Deus sabe onde tem o socorro verdadeiro. O servo de Deus sabe quem pode socorrê-lo. Então o que Neemias fez? Dando exemplo para os que com ele ali estavam. Buscou ao Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor. Nós não podemos tomar nossas próprias decisões. Se tomarmos decisões sozinhos, nós não precisamos mais de Deus. Nós descartamos Deus. Nós colocamos Deus em último lugar. Veja que as decisões de Neemias, desde o capítulo 1, eram pautadas na oração, na conversa, na pergunta, na permissão que ele pedia ao Senhor. Antes dele falar com o rei, ele orou. Ele orou antes de ir. Ele orou antes de tomar decisões. Agora, ele estava orando nas decisões. É bem interessante a questão da oração. Nós devemos orar, sim, dentro da situação. Agora, a oração mais importante é aquela que antecede. Olha que interessante. Davi teve que enfrentar um leão. Sansão teve que enfrentar um leão. E Daniel? Daniel não enfrentou o leão. Por que não? O texto diz que Daniel orou antes. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões estavam quietinhos, ele não enfrentou os leões. Por quê? Porque Daniel orou antes. Veja a situação de Davi, veja a situação de Sansão. Situações diferentes. Então, a oração preventiva, não a corretiva, aquela já é da correção, mas aquela preventiva, a prevenção, é totalmente diferente. Aqui, Neemias tinha orado antes, ele tomava as decisões assim, e o inimigo continuava atacando, que vai ser até o fim da obra. Então, naquele instante que ele atacou, Neemias buscou o Senhor novamente. E aí as palavras que Neemias diz: ouve, ó nosso Deus. Deus está sempre atento a ouvir o clamor dos seus servos. Que somos tão desprezados. O inimigo estava desprezando o povo judeu. E torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-lhes por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Neemias pede algo, e Deus vai fazer. Deus tem o tempo dele, Deus tem a maneira dele. Mas quando estamos dentro da vontade do Senhor, Deus está agindo imediatamente em nosso socorro. Nós não sabemos quantos livramentos Deus nos deu a cada dia, mas Ele está nos guardando e nos livrando 24 horas. Ele virou para Pedro e diz: o diabo te pediu, te cirandou, mas eu te guardei, Pedro. Eu te protegi. Só Ele pode
E Ele quer e Ele tem feito isso. Reconheça, agradeça aos livramentos, à proteção divina. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por mais esse momento, obrigado por toda a proteção do Senhor, os livramentos. Vivemos dias maus, Deus. Em nossa Bahia, Pai, o caos está tomando conta. Mas nós temos o Senhor. Protege o teu povo dia após dia, Deus. Protege cada um que assiste e ouve estas mensagens, ó Deus. Não porque somos melhores, não, mas porque carecemos do Senhor. Como Neemias diz, somos desprezados. Não por ti, ó Pai, mas pelo inimigo. Mas a nossa defesa, a nossa confiança está no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Continua conosco, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.